Em 2023, o mundo consumiu 620 exajoules de energia. Para você ter uma noção do tamanho desse número, daria para carregar todos os celulares do planeta mais de 1 bilhão de vezes e ainda sobraria energia. Com os avanços tecnológicos e o crescimento econômico de países como a China e a Índia, a demanda por energia aumentará significativamente. E a produção atual não será o suficiente. Diante das mudanças climáticas, não é mais viável depender de fontes poluentes como petróleo, carvão e gás. Em um cenário onde muitas fontes ditas como sustentáveis, como a eólica e a solar, se mostram ineficientes e extremamente dependentes do clima, a busca por uma alternativa que realmente seja eficiente, abundante e independente das condições naturais se tornou um dos maiores desafios da atualidade. Portanto, existe uma luz no fim do túnel, que pode ser a solução desse problema: a energia nuclear. Uma única usina é capaz de gerar até 11 terawatts-hora. Só a usina de Angra, considerada pequena em comparação a outras, consegue abastecer até 6 milhões de casas por ano. Então pronto, é só a gente construir diversas usinas nucleares mundo afora e o problema energético mundial está resolvido. Calma aí, paizão. Não é tão simples assim. O medo de usinas nucleares, na maioria das pessoas, é muito alto. 79% dos brasileiros dizem não quererem novas usinas nucleares. E esse medo é justificável. O mundo sabe muito bem o estrago que um acidente nuclear pode causar. E ninguém quer ser a próxima Chernobyl. Outro fator preocupante é o lixo nuclear que essas usinas deixam para trás. Ou seja, esse tipo de usina nuclear nem resolveria o nosso problema de sustentabilidade. Ué, esse tipo? Como assim? Existe outro? Sim, existe outro tipo de energia nuclear. O que causou tanto o acidente de Chernobyl quanto de Fukushima foi a fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo em que o núcleo atômico pesado, como o do urânio ou do plutônio, é dividido em dois. Esse processo libera uma energia em forma de calor e de brinde uma alta quantidade de radiação. Além da radiação e do risco do seu reator virar uma bomba nuclear, também cerca de 70% da energia gerada por ele não é possível ser utilizada, devido a limitações da conversão térmica. A segunda lei termodinâmica diz que a conversão de calor em eletricidade, mesmo em usinas bem projetadas, tem eficiência média de 33%. Ou seja, mais de 60% da energia térmica é perdida como calor residual, que são liberados em torres de resfriamentos, que saem em forma de vapor d'água. Sim, isso é só vapor d'água, então parem de usar essas imagens para se referir ao aquecimento global. O outro tipo de energia nuclear é a fusão nuclear, que é a melhor forma de gerar energia eletronuclear. Como prova disso, temos os cases de sucesso das estrelas, que conseguem gerar energia para durar bilhões de anos. Se você já se perguntou como é gerada a energia do Sol, que é uma estrela para quem não sabe, Não me diga! é pela fusão nuclear. Diferente da fissão, a fusão não quebra nenhum núcleo atômico. Ao invés disso, acontece uma união entre dois núcleos atômicos leves, que geralmente são isótopos de nitrogênio, que juntos vão formar um núcleo mais pesado, assim liberando uma altíssima quantidade de energia. Ufa, ainda bem que a gente não teve nenhum núcleo violentado para isso acontecer. Os isótopos leves utilizados na fusão são o deutério e o trítio, ambos encontrados na água do mar. Cara, tu já viu o tamanho dos oceanos? Eles são grandes pra c... Isso garante uma fonte de energia quase infinita. E o mais impressionante é que a gente nem precisa de grande quantidade desses elementos, já que a fusão nuclear é extremamente eficiente e econômica. O seu reator basicamente é isso aqui, um negócio em formato de rosquinha. A união dos isótopos vai resultar na formação de um átomo de hélio e na liberação de um nêutron. A massa do novo núcleo é menor do que a dos dois núcleos iniciais, e a diferença se transforma em muita energia. Diferente das estrelas, que possuem gravidades intensas e temperaturas extremas para viabilizar esse processo, aqui na Terra a gente tem que se virar nos 30 para replicar esse processo. Para fazer os núcleos se unirem, é preciso que eles se colidem em alta velocidade. Isso só acontece em altíssimas temperaturas, sendo necessário mais de 100 milhões de graus para que isso aconteça. Cara, isso é mais quente do que o núcleo do Sol. Tá bom, mas por que a fusão nuclear é tão revolucionária? Além de realmente ser 100% limpa e não produzir nenhum lixo radioativo e ser muito eficiente, é altamente segura, ao contrário da fissão nuclear. Ela não possui risco de acidentes nucleares se algo der errado. Também não há possibilidade de uso militar direto, já que o processo não gera plutônio. Se conseguirmos dominá-la, podemos reduzir drasticamente os custos de energia, tornando possível alimentar megacidades, supercomputadores, veículos elétricos e impulsionar radicalmente a exploração espacial. Mas por que ainda não usamos a fusão nuclear como a nossa principal fonte de energia? Primeiro, estamos lidando com fenômenos que exigem um domínio profundo do mundo quântico. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui explicando a física quântica, se você quiser, dê uma olhada lá depois.
Mas voltando para esse vídeo, o problema se agrava ainda mais quando lembramos que não há muitos incentivos para que as novas gerações sigam a carreira científica. Além disso, ainda não conseguimos tornar a fusão nuclear viável comercialmente. Ela consome muito mais energia do que consegue gerar. Além disso, para a fusão nuclear ser viável comercialmente, ela precisa gerar mais energia do que consome, o que não é o caso hoje em dia. Outro ponto crítico é a falta de utilidade militar. A fusão controlada, diferente da fusão incontrolada das bombas de hidrogênio, que tem um enorme apelo bélico, a fusão controlada não serve para guerras. Infelizmente, governos ainda investem bilhões em armamentos e defesa, mas quase nada em projetos de longo prazo, que não oferecem ganhos geopolíticos imediatos. O desenvolvimento da fusão nuclear depende de colaborações internacionais, de startups dispostas a correr grandes riscos e de uma visão de futuro que poucos têm. A ironia é que a fusão nuclear pode salvar o nosso planeta, mas avança lentamente justamente porque não pode destruí-lo. Curta, comente e compartilhe.